TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Olá pessoal, é muito bom tê-los novamente em mais um programa Ateliê do Sabor, aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana para você muita arte, cultura e gastronomia. Então, aproveitando que a semana que antecede o Natal, nós vamos hoje ensinar para vocês uma ceia natalina fácil e rápida de fazer. Lembrando, né, gente, que esse é o nosso último programa do ano. Depois a gente vai estar entrando em férias e retornando em março. Mas então, falando do Natal, né, a gente lembra que desde a maçã do paraíso até o pão e o vinho da última ceia, comer e beber sempre teve um lugar reservado nos textos sagrados. E Jesus, então, sempre foi aquele que se reuniu à mesa, não para cometer excessos gustativos, pois afinal ele era o Messias, o Filho de Deus, mas sim para realizar o seu apostolado. Então, hoje a nossa ceia natalina vai ser 3 pratos. O prato principal, que vai ser o nosso frango, a gente não vai estar utilizando o peru, justamente para mostrar para vocês que não precisa ser exatamente um peru para a ceia natalina. Você pode usar chester, você pode usar frango, enfim, pode usar qualquer uma ave que vai muito bem na mesa do Natal. Então, o nosso franguinho recheado, nós vamos fazer também um arroz com champanhe, um arroz diferente, fácil de fazer e que vocês vão com certeza agradar a muitos paladares e vão conseguir impressionar com a diferenciação deste prato. E por fim, para a sobremesa, nós vamos fazer, aproveitando agora esse clima quente, né, que tem feito nos últimos dias, um panetone então recheado com sorvete. Os ingredientes hoje eu já deixei ali na cozinha e eu vou mostrando para vocês conforme a gente vai fazendo os pratos. Eu vou ir para lá, enquanto isso vocês fiquem aí com algumas imagens de Natal e na sequência a gente começa então o preparo da nossa ceia natalina aqui do Ateliê do Sabor. Eu volto em 1 minuto. Então, pessoal, vamos começar a fazer a nossa ceia de Natal aqui do Ateliê do Sabor. Eu vou fazer primeiro a sobremesa, tá? Para deixar ela lá na geladeira, então, enquanto isso, que vai ser o panetone recheado. Eu escolhi um chocotone, tá? Panetone de chocolate. E é uma receita simples de fazer. A única coisa que a gente precisa é cavar o panetone por dentro. Por baixo eu fiz isso. Reservei aqui a tampinha dele, vocês estão vendo, tá? E a gente então vai encher ele de sorvete, sorvete da sua preferência. Eu tenho aqui um sorvete de creme. Olha como com esse calor o sorvete já derrete fácil. Então a gente vai encher o nosso chocotone com sorvete. Feito. Agora a gente coloca a tampinha nele, pressionando. Olha aí, ninguém percebe. Se a gente virar, acha que é um panetone normal, mas dentro tá cheinho de sorvete. A criançada principalmente vai adorar. Muitas pessoas não gostam tanto assim do panetone, tá? Mas eu tenho certeza que dessa maneira você vai adorar. Agora a gente vai deixar ele na geladeira. Importante, ele fica mais gostoso sendo comido assim, tá? Não congelando ele novamente, porque senão o pão, a massa do panetone fica dura
tá? Fica congelado e ele não fica mais tão interessante assim. Vou deixar ele na geladeira uns minutos até que a gente termine os nossos demais pratos e então sirva esta sobremesa na noite de Natal. Enquanto eu levo na geladeira, nós vamos fazer um breve intervalinho e na sequência a gente continua o preparo do nosso franguinho recheado então. Eu volto em instantes. TV Univates, para você, para o nosso vale. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, ensinando a vocês uma ceia natalina prática, fácil e rápida de fazer. Nós já fizemos então a sobremesa, que é o nosso panetone recheado com sorvete, e agora então eu vou começar o preparo do recheio do nosso frango. Para isso, pessoal, nós vamos precisar de bacon, tá? Bacon picado, carne de porco moída, cebola, alho, uma maçã, um pouco de temperinho verde, um ovo, uns pãezinhos adormecidos que junto com o ovo vão fazer a liga do nosso recheio. E a gente ainda vai pôr um pouquinho de passas de uva, pode ser branca, preta, tanto faz. Tá? Então a primeira etapa da nossa receita, nós vamos fritar o bacon. Eu vou pôr um pinguinho de gordura aqui, porque o bacon já vai soltar a sua gordura. Eu escolhi uma frigideira grande aqui, onde caibam todos os ingredientes dentro. Então a gente vai fritar primeiramente o bacon, que vai deixar o nosso recheio um pouquinho mais úmido, né? A gordura do bacon vai conferir umidade e, é claro, sabor para o nosso recheio do frango. Se você vai utilizar peru, então peru ele tem a carne um pouco mais seca e daí o bacon é fundamental para essa umidade e sabor no peru, tá? Então vamos dar uma fritadinha nele, ele vai começar a soltar a gordura e aí a gente pode entrar então com a carne de porco moída. Eu tenho aqui um pedacinho de pernil, tá? Pernil de porco moído. Então, carne de porco, vamos desmanchar a bolinha e a gente precisa colocar um pouquinho de sal já. O bacon ele já é levemente salgado, mas precisamos pôr sal e um pouquinho de pimenta do reino. Aí. Enquanto vai fritando a nossa carne, nós vamos temperar também o frango. Cuidado, né, gente, que tem muitos frangos, muitas aves natalinas, perus que já vêm temperados, tá? Então, é importante você verificar isso para que não salgue demais e não estrague aí a ceia de Natal. O tempero vai muito do gosto de cada um, tá? Seria interessante se você fizesse uma marinada com alho, cebola, vinho branco, temperinho verde, alguma outra erva da sua preferência, como uma sálvia
uma manjerona, um pouquinho de orégano, tá? São ervas, são temperos que combinam bem com o frango. Então, a gente vai salgar ele por todos os lados. Colocar aqui um pouquinho embaixo da pele dele, no peito, tá? Um pouquinho mais por dentro. Aí. Vamos também colocar um pouquinho de pimenta. E dentro dele também. Feito. Tempero básico, sal e pimenta. Vamos cuidar aqui a carne. A gente não precisa se preocupar em que ela frite demais, porque vocês devem se lembrar sempre que isso vai voltar ainda para o forno depois, quando o nosso franguinho for assar. Só cuidando aqui para desmanchar bem as bolinhas. E agora então a gente já pode colocar a cebola e o alho. Aí. E aí. E vamos deixar então dar uma refogadinha nessa cebola e neste alho. Enquanto isso acontece, eu vou deixar vocês com mais um pouquinho das imagens aí do nosso Natal. E enquanto eu descasco a maçã, que é o próximo ingrediente que vai entrar aqui no nosso recheio. Em 1 minuto eu estou de volta. Então, pessoal, a nossa maçã já está aí esperando para entrar junto aqui na minha frigideira. Os ingredientes estão prontos, bem dizer, tá? Mas eles continuam depois ainda assando no forno, dentro do nosso franguinho. Mas a cebola está refogada, tá? E agora então eu vou dar uma picadinha nessa maçã aqui, ó, em cubinhos. É uma maçã pequena, mas para esta quantidade de recheio que eu tenho aí, ela é suficiente. Feito, ó. Então, maçã pro fogo. A gente pode já colocar algumas passas também. Feito. E um pouco do nosso temperinho verde. E agora então o que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo. Eu não preciso mais de fogo aqui, de calor. O calor que tem na frigideira e no recheio é suficiente para soltar então o sabor desses outros ingredientes que a gente colocou. E depois eles continuam soltando o seu sabor quando forem submetidos ao calor do forno, então, já dentro do frango. Aí, olha, tá um recheio bem bonito, bem cheiroso, tá? Aqui a gente já sente o cheiro do bacon misturado com a cebola, o alho e agora já entrando aqui uns tons da maçã. Agora então,
nosso último passo dessa receita vai ser então pôr o pão e o ovo, que vão dar a liga do nosso recheio. Então eu tenho aqui os pãezinhos adormecidos, são pãezinhos comuns, tá? E eu vou com um ralador, fazendo bagunça na cozinha. Não precisem fazer toda essa bagunça que eu faço, mas então com um ralador, tá? A gente vai ralar este pão. O que vai acontecer? O pão, né, vai se juntar com o ovo e vai dar a liga, vai deixar esta carne mais unidas venceremos. Aí, ó. Muitas pessoas usam farinha de rosca ou até mesmo farinha de trigo, mas eu ainda prefiro o pão, que o recheio fica mais saboroso e também dá um rendimento maior, tá? Vou colocar mais um pouquinho do meu outro pãozinho. E o ideal, gente, é esperar esfriar um pouco para então pôr o ovo, porque senão o ovo vai cozinhar muito rápido se estiver muito quente, tá? Então a gente deixa aqui parado um pouquinho, esfriando, e daí põe o ovo cru, quebra o ovo cru aqui mesmo, em cima, e mistura ele bem. Vocês vão ver que vai dando a liga do nosso recheio. Eu vou fazer mais um intervalinho, e daí no último bloco eu termino o recheio, colocamos dentro do frango e levamos para assar, e eu mostro para vocês também o arroz com champanhe, ok? Volto em instantes. TV Univates, para você, para o nosso vale. E estamos de volta com o nosso ateliê do sabor de hoje, ceia natalina, uma ceia especial aqui do ateliê do sabor, fácil, rápida e prática para você fazer em casa. Aqui então o meu recheio, tirei da frigideira, tá? Para ele esfriar um pouquinho mais. Então olha só que interessante que ele tá e muito cheiroso por sinal. E agora então a gente vai colocar o ovo, tá? Um ovinho que não quer quebrar, casca dura, esse ovo feito. E é só misturar então bem no recheio. Aí. Se o recheio tiver já com uma temperatura que você consiga pôr a mão nele, faça isso. A melhor coisa é amassar com a mão. O meu ainda está meio quente, mas vai dar pra gente fazer. Cuidado assim, pessoal, se você quer deixar esse frango pronto, tá? E guardar ele na geladeira para assar ele de noite, tá? O recheio deve estar frio, porque se tu colocas o recheio quente dentro do frango, tá? Corre o risco do frango começar a cozinhar ou mesmo o calor dele, então ir azedando os ingredientes do recheio, tá? Então deixem esfriar bem, recheiem o frango e guardem ele na geladeira, vocês podem assar mais tarde. Ou então, recheia ele e leva logo para o forno para assar, tá?
Vamos colocar o nosso franguinho aqui. E vamos então rechear ele. Eu vou tentar virar aqui para vocês conseguirem enxergar, tá? Mas essa etapa não tem mistério. Isso até a criançada em casa pode ajudar a fazer. Agora eu vou continuar com a mão para conseguir empurrar bem dentro. Vamos tentar botar o máximo de recheio possível no nosso franguinho. Aí. E agora, gente, aqui no final, se você tiver uma agulha grande em casa e uma linha, essas agulhas de costurar saco, você pode costurar o franguinho. Ou se você não tiver, eu vou ensinar uma técnica bem legal para vocês fecharem o frango, ou mesmo para amarrar qualquer tipo de carne. Deixa eu só dar uma limpadinha na minha mão. Aí. Para isso vocês vão precisar de barbante e palito de churrasquinho, tá? Pega o palito do churrasquinho, passa aqui e com uma tesoura ou mesmo com a mão, tá? Vocês cortem ele. E mais uma vez. Aí. E assim vai indo até embaixo o final. Assim. Vamos cortar este aqui. Vamos cortar este aqui, que tá duro. Tá? Não tá pronto ainda. Agora a gente entra com o barbante. Tá? Passa o barbante aqui. Vira. Ó, um zigue-zague a gente vai fazendo, ó. Aqui, por baixo, vira. Ali e por fim no último, onde a gente então dá um nozinho, mais um nozinho. Feito, ó. E agora a gente pode cortar. Tá fechado o nosso franguinho recheado. Eu vou deixar vocês com mais algumas imagens de Natal. Eu vou pôr o nosso franguinho no forno, numa forma, e vai para o forno. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o arroz com champanhe, ok? Mais uns segundinhos. Bom, pessoal, para finalizar agora o nosso prato, então, aliás, a nossa ceia natalina, né? Para a gente finalizar a nossa ceia, o arroz com champanhe, que eu vou mostrar para vocês, fácil também de fazer. Uma ceia hoje bem barbada, que todo mundo consegue fazer em casa. Então, o arroz é como fazer um arroz normal, tá? Um pouquinho de óleo, o arroz na panela, um pouquinho de sal. Vamos dar aquela fritadinha básica no arroz. Eu estou usando aqui arroz parbolizado,
mas vocês podem usar arroz branco sem problema algum. Então a primeira etapa é como fazer o arroz branco normal em casa, tá? Só que o detalhe, eu não vou pôr água suficiente para ele cozinhar. Eu vou pôr um pouco menos, porque depois a gente vai entrar com o champanhe. Então, ó, água na panela. Feito isto, vou baixar bem o meu fogo. E agora, então, a próxima etapa é o champanhe e as passas, tá? Essas passas de uva que sobraram do recheio vão também para o nosso arroz. A gente não deve fazer quando abre uma espumante, mas hoje, último programa do ano, eu vou fazer então. Vamos estourar a champanhe. Saúde a todos. Vamos hidratar então as passas. Tá? A gente vai deixar elas de molho na espumante. Para hidratar, elas vão ficar mais macias um pouco. E depois então a gente coloca elas lá na panela junto com o arroz. O restante do líquido que vai cozinhar o arroz é o champanhe. Vou pôr um pouquinho mais. Aí vou dar uma mexidinha aqui nele, só para incorporar as passas com o arroz. E agora então é só esperar cozinhar. Quando o arroz estiver cozido, tá prontinho. Aqui o nosso franguinho, que eu coloquei ele numa forma, mas hoje eu fui obrigado a já deixar um lá no forno assando, enquanto a gente ia fazendo todos esses preparativos, para poder dar tempo de mostrar para vocês. Mas é 1h30 no forno. Você pode cobrir com um papel alumínio, deixar 1 hora a uns 180, 200 graus, tá? Até 220 graus você pode deixar com o papel alumínio, porque ele protege, né? E depois então a gente tira o papel alumínio e deixa mais o tempo só para dar aquela douradinha no frango. Então eu vou só esperar o nosso arroz terminar aqui de cozinhar. O frango, como eu disse para vocês, já está ali no forno, está quase prontinho. Eu vou ir ali para frente agora, tá? A mesa bonita de Natal, para todos celebrarem juntos. Então, Natal geralmente é época onde a família se reúne em torno da mesa, né? Para comemorar então o nascimento do menino Jesus e para então a família toda confraternizar, trocar os seus presentes e, é claro, então comer uma boa comida. Eu vou ali para frente, enquanto isso vocês fiquem com as últimas imagens do Natal e na sequência a gente prova então a nossa ceia especial aqui do Ateliê do Sabor. Eu volto em instantes. Running here and there all around the square, saying catch me if you can. He led them. Bom, pessoal, a nossa ceia tá pronta. O arroz com champanhe que eu falei para vocês, uma coisa diferente, todo mundo vai achar o máximo e vai adorar. O nosso franguinho aqui recheado, o recheio vocês puderam conferir, então também ficou show de bola. Não precisa ser peru, não precisa ser chester, um franguinho vocês vão fazer muito sucesso. E o nosso chocotone recheado de sorvete para sobremesa. Espero que vocês gostem dessas delícias. O restaurante Planeta Terra, o nosso parceiro aqui do Ateliê do Sabor, vai
colocar à disposição de vocês também algumas dessas receitas no sábado, talvez não todas, mas alguma delas o Planeta Terra vai fazer. Nosso parceiro aqui do Ateliê do Sabor, como vocês sabem, todos os sábados o Planeta Terra prepara as receitas que a gente faz aqui no programa. Um feliz e abençoado Natal então a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar o Ateliê do Sabor durante este ano. E eu espero então que em 2013 a gente possa ter muitas alegrias, a gente possa se ver muitas vezes e fazer muitas receitas deliciosas, saborosas, para vocês se deliciarem também aí em casa. Muito obrigado, Feliz Natal e um 2013 cheio de saúde, amor, paz e muitas delícias para todos nós. Obrigado e um bom apetite a todos! TV Univates, para você, para o nosso vale.